Meus irmãos e irmãs, a Quaresma na Igreja surgiu por três razões. Primeira, a preparação dos catecúmenos para a iniciação cristã, para receberem os sacramentos do batismo, da confirmação, da Eucaristia, para se tornarem membros da Igreja. O tempo da Quaresma era o processo de preparação mais próximo a estes homens e mulheres que haveriam de receber estes sacramentos na noite da Páscoa, na vigília pascal. Segunda razão, era um tempo de penitência para os pecadores que se afastavam da comunidade por conta de seus graves pecados, que se afastavam da comunidade e, ao desejarem retornar para ela, precisavam de um tempo de penitência, a fim de demonstrar a disposição para não mais continuar no pecado, no erro, tendo presente que, sobretudo no início do cristianismo, havia um alto nível e consciência de santidade, que devemos, pois, também recuperar. Terceira razão se estendeu por causa das duas primeiras, em relação aos membros já iniciados da comunidade, ou seja, tendo presente aqueles que já tinham passado pelo processo da iniciação cristã, mas que não tinham graves pecados, mas também precisavam de um tempo de renovação espiritual. Por que eu digo isso? Porque o Evangelho de hoje, Jesus censura os fariseus e os mestres da lei, que eram homens religiosos, mas que também precisavam de conversão. Isso recorda cada um de nós que já somos membros efetivos da Igreja e que talvez não cometamos graves e vergonhosos pecados, mas que também temos nossas falhas, nossos erros, nossas misérias, nossas debilidades, das quais muitas vezes é apenas Deus quem vê, pois é Ele quem conhece os corações. E qual é o maior pecado de uma pessoa religiosa? Já vimos ontem: não ter misericórdia, julgar, medir, calcular, apenas segundo os seus próprios critérios, e não de acordo com a misericórdia de Deus, que é infinita. E hoje o Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, vem nos dizer que o maior pecado de uma pessoa religiosa talvez não seja a imoralidade, que é um pecado grave de quem está no processo inicial de conversão, de volta para Deus, de volta para a Igreja. Mas o maior pecado de uma pessoa religiosa é a incoerência. É o que Jesus diz: deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Claro que viver a fé, viver o Evangelho não é algo fácil, é algo por demais exigente, do qual Deus não está nos cobrando a perfeição, mas quer ver o esforço, quer ver a dedicação. Mas o problema está quando, na vida espiritual, na vida sacramental, na vida devocional, eu começo a dar pequenos passos, a ter pequenos progressos, a criar coerência, a criar consistência. E há algo que nos acompanha que é muito difícil de deixar e de abandonar, que é o orgulho. Parece que nessas horas vem alguma coisa na nossa mente e diz: para, nossa, como você está indo bem, olha quem está, olha quem não é tão esforçado e dedicado quanto você, olha lá. E então vem em nós aquela tendência e aquela tentação a julgar. Por isso o Evangelho de hoje vai terminar dizendo: quem se exaltar será humilhado, e
quem se humilhar será exaltado. O que Jesus está querendo nos dizer? Todo o progresso que fizermos não dependerá apenas do nosso esforço, do nosso mérito, mas é graça de Deus. Por isso, tudo o que fizermos ainda será pouco, embora sempre será útil e necessário. Mas não esquecer, em relação aos demais, de ter misericórdia. O que não significa compactuar com os seus erros, mas deixar que o nosso testemunho brilhe para o outro e seja para o próximo inspiração, e não um fardo, e não um peso. E quanto a nós, por isso Jesus vai dizer: não chameis a ninguém de mestre, não chameis a ninguém de pai, não vos deixem chamar de guia. Um só é vosso mestre, um só é vosso pai, um só é vosso guia. O maior entre vós é aquele que serve. Que a nossa vida sirva para alguma coisa, que a nosso testemunho sirva para converter o coração de alguém, mas que isso aconteça mais por meio de nossas obras do que por meio de nossas palavras. Por isso a primeira leitura vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações da minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Esse é o processo de conversão da Quaresma. Deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, a fim de que o que era púrpura se transforme em neve, o que era vermelho se torne branco como lã. A conversão, a transformação total. E por que em relação aos demais eu não devo julgar? Porque não é o modo como Deus olha. Deus olha para cada pessoa humana como alguém que tenha uma oportunidade de conversão. E muitas vezes nós olhamos para o próximo apenas como alguém que já está condenado. Por isso o Evangelho de hoje evoca o lema da campanha da fraternidade. Não se esqueçam, vocês são todos irmãos e irmãs, porque um só é vosso Pai. Que assim seja. Amém.